Em um futuro próximo, um vírus mortal atingiu a humanidade e rapidamente causou o colapso da civilização. Os continentes são nada além de caos, violência e canibalismo. Mas o vírus não se espalha mar adentro. Na Alemanha, o único lugar seguro é Helgoland, uma ilha isolada do mundo exterior. E para manter os recursos, sempre que alguém nasce, um residente deve ser sacrificado. A ilha é governada por leis brutais, e quem quebrar qualquer lei acaba indo para o final de um placar. Uma votação simulada decide quem deve morrer e quem ainda tem a chance de se provar. 15 anos se passaram desde o surto inicial do vírus. Em Helgoland, Amélia estava dando à luz a seu bebê, enquanto a repórter Lola grava todo o processo. O bebê nasce bem e saudável e recebe uma bênção do seu avô, que então deixa a clínica para se aproximar do penhasco. Ele se voluntariou para tirar a sua própria vida para que a sua neta pudesse ter um lugar na ilha. O homem se despede da família antes de encontrar a sua morte, sem saber que de volta à clínica, o Dr. Mark descobre que não acabou. Amélia estava tendo gêmeos e logo nasce o segundo bebê. Eles nunca suspeitaram disso porque não tem equipamentos hospitalares. Depois, o conselho discute o que fazer em relação ao segundo bebê. Alguns acham que não deveria matar ninguém e permitir que a ilha alcance 514 pessoas, mas os outros apontam que se fizerem uma exceção agora, todos vão pedir uma no futuro. No final, a Beatrice anuncia que deixarão as pessoas votarem sobre o assunto. A transmissão de notícias cobre a história e lembra as pessoas do placar. Na posição 51 estava Christian, que fica chocado ao ver o seu nome na tela. Ele diz que se for escolhido, não pulará, mas seu amigo Hendrik lembra que a última pessoa que tentou isso foi empurrada à força em uma gaiola. Na posição 512 estava Liz, uma senhora idosa, vista como desperdício porque não pode contribuir muito porque já estava muito velha. A última posição é de Eden, visto como criminoso, embora jure ser apenas um trabalhador árduo. No dia seguinte, vão ao laboratório para continuar trabalhando em uma vacina. No entanto, estava frustrada porque estão faltando recursos de amostras frescas. Então, ele acha que não farão progresso assim. Depois, Judith pega Mary para entregarem remédios na cidade. Primeiro, visitam Eden, cuja esposa Lisa culpa Judith pela última posição dele no placar. Judith lembra ela que Eden roubou o remédio, mas Liz aponta que ele teve que fazer isso porque os médicos não dariam a ele. Ele só queria ajudar a sua esposa doente, mas foi punido sem comidas por 4 semanas. A discussão é interrompida quando um vizinho vem pegar o relógio do avô de Lisa, fazendo perceber que o casal estava comprando votos. Lisa implora para ele falar com Beatrice. Mark promete fazer o que pode. Enquanto isso, Amélia acorda subitamente de uma soneca quando escuta um barulho e descobre Alice no quarto com um bebê nos braços. Amélia imediatamente pega a criança de volta e acusa Alice de querer matar o bebê para se salvar. Mas Alice jura que não machucaria uma criança e apenas encontrou o bebê na escada. Então, tentou ajudar. De volta ao Mark, ele visita a Lore para trazer alguns remédios em segredo. No entanto, Judith estava observando e mais tarde conta a Beatrice sobre isso. No supermercado, para surpresa da Judith, a Beatrice pede a ela que guarde o segredo por enquanto, porque precisam do Mark e seu conhecimento. Mas ela espera que a Judith possa substituí-lo um dia. Nesse momento, uma criança quebra acidentalmente um vidro de picles, e Hendrik diz a Christian que esse é o momento perfeito para parecer bom diante da multidão. Christian se aproxima da criança e lhe dá uma maçã, dizendo que não foi culpa dela. Então outra mulher também dá à criança um pequeno presente. Beatrice então anuncia que ambos ganham um ponto por compartilhar sua comida. Nas proximidades, Hendrik encontra Adam e Lisa e mencionam que estará trabalhando no depósito hoje. Então ele oferece ilegalmente conseguir comida para eles. Lisa o chama de nojento e tenta empurrá-lo, mas Hendrik imediatamente a impede e ameaça ser menos gentil na próxima vez. Depois, Henrik deixa o tomate que estava comendo e vai embora. Então, Eden pega o tomate e o come, pro nojo da Lisa. Todo o encontro é notado por Beatrice, que o segue e o repreende por seu comportamento, dizendo que não pode protegê-lo para sempre. Acontece que Henrik é seu filho e ele se recusa a se comportar, a menos que a Beatrice lhe consiga uma posição de poder. Mais tarde, Mark volta ao laboratório
e depois de se preparar, revela uma porta trancada no fundo, onde ele estava mantendo Peter, um paciente doente do continente que estava sendo usado como cobaia. O acordo diz que se a experimentação correr bem, ele pode viver na ilha assim que for curado. Enquanto Mark lhe dá uma injeção, Peter menciona que estava se sentindo melhor, então ele acha que o remédio pode estar funcionando. Enquanto isso, Lisa se encontra secretamente com Henrik para aceitar sua oferta de comida, pela qual ela deve pagar com seu corpo. No entanto, o momento é interrompido quando um alerta chega dizendo que continentais estavam tentando chegar à ilha. Como Henrik não conseguiu terminar, ele dá a Lisa apenas uma lata e então corre para se encontrar com os outros guardas na costa. Eles podem ver uma jangada se aproximando, então ordena que voltem ou abrirão fogo. O grupo não obedece e um guarda atira, matando um continental. O resto do grupo fica chocado e tenta ir embora, mas Henrik continua atirando para matá-los. E ele é repreendido pela líder do esquadrão, Mia. Algumas horas depois, todos se reúnem para votar. Primeiro os pontos são ajustados e agora Christian não estava mais entre os 3 últimos. Os cidadãos votam para manter o segundo bebê, e entre os 3 candidatos, Ed é quem mais recebe votos para ser morto. Nesse momento, Lisa diz que vota em Henrik, porque ele é um abusador. E logo, mais mulheres se levantam para corroborar com a história. Henrik aponta que foi tudo consensual, mas as mulheres dizem que ele estava trocando comida por prazer e estava apenas se aproveitando de pessoas desesperadas. Os moradores locais imediatamente começam a apoiar as mulheres, então Beatrice não tem escolha a não ser admitir que o Henrik cometeu um crime e roubo. Então, ela deixa o grupo votar novamente. Cada pessoa vota para matar o Henrik. No entanto, Beatrice diz que uma mãe não pode matar o seu próprio filho. Em vez disso, diz que o Henrik será expulso. Todos os moradores protestam, mas são ignorados, e Henrik é levado para a cadeia. Lola grava tudo, mas quando edita o vídeo, corta os protestos das pessoas. Enquanto isso, Mark volta ao laboratório e descobre que Peter não está bem. Então, lhe dá uma nova injeção, prometendo que vai ajudar. Momentos depois, o Peter está morto e o Mark incinera o corpo. Na manhã seguinte, Linus informa o Mark que estava se juntando ao grupo de expedição da Mia para o continente para obter atualizações sobre o mundo. O Mark tenta proibi-lo de fazer isso, mas o Linus ignora suas preocupações. Algum tempo depois, os moradores se despedem do grupo de expedição, que também estava levando Henrik com eles. No caminho para o barco, Henrik quase arruma briga e tem que ser arrastado. Durante a viagem, o grupo compartilha histórias sobre o continente, imaginando como um apocalipse zumbi. Eventualmente, eles chegam a um porto. Henrik é empurrado para o lado de fora do barco. Desesperado, ele tenta fazer um discurso para que sintam pena dele, mas Rai começa a espancá-lo porque algumas mulheres da sua família foram suas vítimas. Henrik oferece suborno para que o levem de volta, então Rai atira no chão para fazê-lo fugir, e Mia tem que impedir o Rai de atirar novamente. De volta à ilha, Beatrice é chamada para o prédio de fornecimento de água porque há problemas com a filtração, que estava prestes a ser totalmente desligada. Enquanto os funcionários procuram o problema, uma mulher encontra um rádio e mostra para Beatrice, que fica surpresa porque rádios são ilegais na ilha. Momentos depois, o engenheiro-chefe, Yulak, anuncia que resolveu o problema. Beatrice o parabeniza por seu trabalho árduo, mas quando ele pede para trazer a sua esposa para a ilha porque ela não estava infectada, Beatrice recusa. De volta ao grupo de expedição, eles navegam por um rio para dar uma olhada na cidade e a encontram em estado terrível. Os soldados saem para procurar amostras, mas Linus é instruído a ficar no barco. Em uma ponte, Mia e os soldados encontram Earl, com quem tem feito negócios há algum tempo. Eles são subitamente interrompidos por um homem desesperado pedindo para ser levado para a ilha, mas os homens do Earl batem nele. A Mia dá ao Earl comida fresca e em troca eles lhe dão remédio e 2 grandes caixas. Enquanto isso, Linus fica cansado de esperar e começa a fazer busca na área, encontrando um grupo de sobreviventes que lhe dizem que o vírus desapareceu. Linus não acredita neles e mantém a sua arma apontada. Linus é abordado por Modik, que lhe dá um frasco de remédio e diz que há muito mais em um laboratório abandonado em um navio. O Linus concorda em segui-lo e eles entram no navio, onde é mostrado por Linus uma caixa cheia de remédios. Ele diz que há mais e equipamentos adequados no laboratório real e pede asilo para ele e seus amigos em troca. O Linus tenta explicar que não pode dar isso a eles, apenas para de repente se ver cercado por sobreviventes. Assustado, ele foge. Enquanto isso, o grupo da Mia estava voltando para o barco e de repente um sobrevivente pula no Heinz para remover a sua máscara.
os soldados atiram imediatamente no cara e sobem no barco, onde descobrem que o Linus sumiu. No entanto, eles afirmam que não podem perder tempo e partem sem ele. Nesse momento, Linus sai do navio e vê o grupo partindo, então começa a correr atrás deles. Um local tenta impedi-lo, mas o Linus rapidamente o derruba e continua correndo. Então eles sobem uma superfície mais alta e pulam na direção ao rio, pousando no barco bem a tempo. Para sua surpresa, Mojik pousa bem atrás dele e Mia imediatamente o atira. Então os soldados percebem que o Linus tem um rasgo no seu traje, então o acertam com um tranquilizante para fazê-lo dormir. Momentos depois, na ilha, Linus acorda e esconde o frasco de remédio no seu punho enquanto é levado para as celas e recebe uma boa lavagem. Quando Mark finalmente vem vê-lo, o Linus lhe entrega o remédio e conta sobre o laboratório. Então o Mark dá uma injeção no seu filho apenas por precaução. Logo depois, Heinz também é levado para uma cela e não para de tossir. Então, o Mark verifica o seu corpo e encontra uma erupção cutânea na sua pele. Depois o Mark testa o remédio que o Linus trouxe e confirma que é real. Ele pede a Beatrice para enviar outra equipe para o continente, mas Beatrice se recusa, porque já teve problema suficiente com 2 pessoas em quarentena. Antes de sair, ela diz ao Mark para dar ao Heinz um remédio falso, e o Mark fica arrasado ao fazer isso. No continente, os homens do Earl recuperam o corpo do Mojik da água e encontram remédios no seu bolso. Então o Earl os envia para encontrar os amigos do Mojik nas proximidades. Finalmente o Hendrik chega à cidade e vê como um soldado dá um relógio para Ilma em troca de ser desinfectado. Hendrik tenta fazer o mesmo, mas só tem um chaveiro para oferecer. Então a Ilma o ameaça para que ele fique para trás para provar que não tem uma erupção cutânea. Hendrik tira suas roupas e usa a chance para seduzi-la. Ilma cai nisso e dança com Hendrik, enquanto escuta uma música em uma caixa de som. No entanto, quando o Hendrik pede um gole da sua garrafa de água, Ilma bate nele por isso. Então, ela lhe dá as roupas novas e o leva pela área para mostrar sua rotina de limpeza no teatro onde mora, mencionando Earl, mas sempre que o Hendrik tenta perguntar sobre ele, ela o cala. Mais tarde, quando a Ilma verifica o seu esconderijo de tesouros, Hendrik a surpreende por trás e a espanca até a morte. Enquanto isso, Beatrice conversa com Lisa e elogia sua coragem ao enfrentar Hendrik, resultando em manipular a Lisa para se tornar seus olhos e ouvidos ao redor da ilha, com a promessa de uma boa vida para ela e seu marido. Na próxima vez que Beatrice aparece na televisão, Lisa mostra aprovação pelo castigo do Hendrik. Tendo sido uma exceção no laboratório, Mark convence Judith a ajudá-lo com a pesquisa, já que ele trabalha lentamente sem o Linus. Quando eles verificam as caixas que o Earl enviou, Judith fica revoltada ao encontrar 2 pessoas nelas. Mas o Mark não fica surpreso, já que faz parte do acordo com o Earl. Ambas as pessoas são mantidas como cobaias em celas secretas e recebem injeções para testar os ensaios da vacina do Mark. Infelizmente, Heinz morre antes que possam encontrar uma cura para ajudá-lo. Na outra cela, Linus esconde o fato de que também tem uma erupção cutânea. Durante uma reunião na cidade, Beatrice compartilha notícias sobre o Heinz e culpa Mia por isso, chamando-a de líder irresponsável. Mia protesta, mas Beatrice a ignora e quer votar para Mia perder 100 pontos. De repente, a filha da Lola, Fiona, começa a tossir, e seus amigos a imitam, fazendo com que todos corram. Beatrice fica e anuncia que a Mia está perdendo seus pontos, então seu nome desce no placar. Depois, o conselho vota a favor de responsabilizar os pais pelas ações dos seus filhos. Na manhã seguinte, Fiona vomita e Lola percebe que ela pode estar grávida. Ela é levada aonde tem uma máquina de testes que confirma a gravidez. Lola quer que a Fiona deixe a Lore remover o feto porque é uma gravidez ilegal, mas Fiona se recusa e foge. Então Lore informa a Lola que há um chá que ela pode usar para forçar a perda do bebê. Quando ela volta para casa, a Lola finge que só quer confortar a Fiona e dá o chá a ela. Depois que a Lola sai do quarto, o namorado da Fiona, Tom, sai do esconderijo e promete que se recusa a se juntar ao esquadrão para cuidar da sua nova família. No dia seguinte, no laboratório, os pacientes do continente estão piorando. Mark diz que precisam trabalhar mais rápido em uma cura porque não tem tempo, mas quando Judith pergunta o que significa, ele se recusa a explicar. Então Judith dá outra injeção em um paciente que explica que seu irmão a vendeu pro Earl em troca de comida. Enquanto isso, Mark verifica Linus que tem sentido mudanças de temperatura estranhas e tido sonhos estranhos. Ele finalmente revela sua erupção cutânea, apenas pro Mark confessar que sabia desde que o Linus voltou, explicando por que ele está com tanta pressa. O Linus convence o Mark a usá-lo como cobaia também, porque ele quer ser útil antes de morrer. No continente,
Earl confronta a gangue do Mojik, mostrando a eles o corpo e dizendo que o pessoal da ilha fez isso. O Earl promete melhores condições de vida e comida para todo o grupo se eles lhe disserem onde está o navio. Mas Spark desconfia do Earl e lhe diz que o Mojik fugiu depois de enviar as outras crianças para comer. O Earl fala com o Spark em particular e o convence de que podem fazer um acordo. O Spark sabe que o Earl quer chegar à ilha, então pede proteção para que ele seja de fato levado para lá. Earl concorda e dá sua palavra. No laboratório, o Mark dá a injeção no Linus antes de sair. No caminho para fora, ele encontra Mia na cadeia preparando armas, que é sua punição. Mark decide oferecer a ela um acordo. Ele a libertará se ela se infiltrar no continente para encontrar um navio com remédios que o Linus mencionou. No entanto, Mia não quer mais problemas e o manda falar com a Beatrice primeiro. Enquanto isso, Hendrik começa a vagar com o cartão da Vilma e quando vê uma jovem, lhe dá algumas baterias em troca de informações. Nesse momento, 3 homens aparecem atrás dele e o nocauteiam com um taser. Quando Hendrik acorda, estava pendurado de cabeça para baixo e suas roupas estão desaparecidas. Descobre-se que a mulher faz parte de uma gangue que capturou o Hendrik, e agora eles querem comê-lo. Mas o Hendrik diz que trabalha pro Earl. Eles hesitam, eles não acreditam realmente nele, mas também não podem correr o risco. Então levam Hendrik para ver o Earl. Hendrik apresenta como o filho da Beatrice e finge ter sido sequestrado durante a última visita do esquadrão, fazendo parecer que foi deixado para trás acidentalmente e que a Beatrice pagará bem por ele. Ele também diz que a Vilma morreu do vírus e que seu último desejo foi que ela trouxesse todas as suas coisas pro Earl. Satisfeito com essa informação, Earl paga a gangue com alguns remédios e segura o Hendrik. Mais tarde, após verificar a sua fábrica de carne de coelho, Earl verifica o Hendrik acorrentado para informá-lo de que seus testes confirmam que ele não estava infectado. No entanto, ele também traz a informação de que ele sabe que a Beatrice expulsou o Hendrik e que a Vilma foi morta. Desesperado, o Hendrik oferece informações sobre o anel da defesa da ilha e a sua fraqueza. Então Earl decide deixá-lo vivo. No dia seguinte, a ilha abre entrevistas no continente para aceitar mais uma pessoa, pois há uma vaga aberta após a morte do Heinz. A esposa do Ulik, Kaiso, comparece e após um teste que confirma que ela não está infectada, ela é entrevistada através de uma tela, pois diz ter treinamento farmacêutico. Mark faz algumas perguntas para verificar o seu conhecimento e Kaiso responde corretamente a tudo, passando para a rodada final. Enquanto isso, Lenny consegue um novo emprego no último moinho de vento da ilha, graças à nova amizade de Lisa com a Beatrice. Enquanto cuida das ferramentas, ele encontra uma garrafa de álcool e a entrega ao seu chefe, que aceita e o manda para casa. Mais tarde, Beatrice reúne os moradores e apresenta as 2 melhores candidatas para se tornarem novas cidadãs. Uma é a Kaiso e a outra é uma cirurgiã chamada Daniela, que faz um grande discurso sobre sua experiência no mundo pós-vírus. Ambas as mulheres respondem bem às perguntas do Mark, mas na hora de votar, Daniela vence facilmente, pois eles acham que uma cirurgia é mais útil. Ulik fica arrasado ao escutar isso e grita sobre as promessas que o conselho fez antes de anunciar que voltará ao continente para ficar com sua esposa. No entanto, Beatrice proíbe isso, porque ele é o único que sabe lidar com um sistema de abastecimento de água. Logo depois, Daniela chega à ilha e os moradores não percebem que 2 membros da gangue estão escondidos no barco. Naquela noite, Daniela vê o Ulik espionando e a repreende. Enquanto isso, é quem tenta esconder a garrafa, mas acaba ficando bêbado. Na manhã seguinte, Ulik começa a escalar o moinho de vento para causar danos ao motor. E quem o vê nas câmeras de segurança, mas assim que levanta para ir atrás dele, ele desmaia por conta da ressaca. Eventualmente, ele consegue se levantar novamente e tenta escalar o moinho de vento também, mas acaba escorregando e quebrando a perna, deixando-o pendurado em um degrau. Logo depois, ele é levado ao Mark para receber tratamento, e Judith não tem escolha senão cortar a perna. Quando Daniela chega, ela estava tão horrorizada pela vista que foge. Depois que a operação acaba, Mark confronta Daniela, que admite que não é uma cirurgiã, e apenas decorou o livro que o Mark usa para responder às suas perguntas. Ela promete que está lá para ajudar o Mark e Linus em tudo que precisar, dizendo que todos os dias da Beatrice estão contados. Nesse momento, Judith entra na sala porque escutou tudo, e também revela que sabe que Linus está infectado, e que Mark tem usado mais recursos com ele do que o habitual, o que vai contra as regras. Daniela de repente a ataca e começa a espancá-la, pegando o extintor de incêndio para matá-la com um golpe na cabeça.
Ela pede ao Mark para manter o segredo, porque trará recursos suficientes para o Mark finalmente encontrar a cura e salvar o seu filho. Depois, eles jogam o corpo da Judith no oceano, e no dia seguinte, a Beatrice tenta manipular Fiona para se tornar a sua filha, mas Fiona a enfrenta, e então Beatrice revela que o Tom está na prisão por não querer se juntar ao esquadrão, e faz muitas ameaças a ele e aos amigos da Fiona. Mas a Fiona ainda não se rende. Ela acha que a chamada comunidade legal que a Beatrice construiu é uma fraude e não se importa se for enviada para o fundo da lista de classificação. Durante a noite, os pais do Tom o visitam na prisão e percebem que ele estava ferido, mas o Tom jura que caiu, e o Like também é trazido e estava ferido, provando que os guardas estão sendo violentos demais com os prisioneiros. No laboratório, Linus desmaia e Mark usa muitos recursos para tratá-lo, até que Linus acorda novamente. Na manhã seguinte, Fiona estava a caminho do trabalho quando desmaia no meio da estrada. Ela acorda na sua cama e Mark a verifica, confirmando que ela teve um aborto espontâneo. Lola pede a Mark para manter o segredo da Beatrice, mencionando a confidencialidade do paciente. Enquanto isso, Beatrice estava preocupada com Judith e verifica Yakin para perguntar sobre a operação, mas ele diz que estava fora e não se lembra de nada. Depois de explicar que o moinho foi consertado, Beatrice procura pelo consultório e encontra um dente preso na parede. Ela imediatamente vai ver o Mark e o acusa de matar Judith, mas Mark apenas ri, porque sabe que a Beatrice precisa dele e não pode expulsá-lo. Então Beatrice diz que fará parecer com que o Like matou a Judith, deixando Mark se sentindo culpado. Durante outra reunião da cidade, Beatrice diz a todos que ele matou a Judith, e Lisa a ajuda com algumas evidências falsas. Todos votam para puni-lo, exceto pelo grupo da Fiona, Mari e os pais do Tom. Depois da reunião, Yakin visita Lisa, que se tornou a pessoa responsável pelo moinho de vento porque o outro não podia mais trabalhar. Ele aponta que muitas pessoas sabem que ele costumava ser um viciado e que a Lisa tem acesso aos suprimentos da Beatrice, implicando que ela o armou para que seu marido pudesse conseguir uma promoção. O casal nega e ele desaba. Então a Lisa oferece a ele trabalhar como seu empregado doméstico para que ele ainda possa se sentir útil. Algum tempo depois, os moradores se reúnem na praia para assistir o Like ser amarrado com algo metal e deixado perto da água para as ondas lentamente matá-lo. Sentindo-se muito culpado, Mark decide ir ao laboratório e contar a Linus todos os seus segredos. No dia em que o apocalipse dominou o mundo, Mark estava voltando para sua casa na ilha com Linus mais jovem, enquanto sua esposa, Tessa, ainda estava no hospital colhendo amostras de pessoas mortas infectadas. Antes que ele pudesse passar, ele teve que provar que morava lá e que não estava infectado. Depois, Mark entrou sorrateiramente em um supermercado para pegar alguns suprimentos e encontrou a Beatrice, que na época era repositora de prateleiras, e o deixou sair com comida sem pagar. Quando Mary chegou à ilha, ele conversou com a enfermeira Lola e trabalharam juntos para começar uma estação de testes. Enquanto isso, Beatrice deu um grande discurso aos outros funcionários e eles se uniram para assumir o controle da loja. Os funcionários pintaram as janelas e quando os clientes chegaram, não os deixaram passar. Em vez disso, anunciaram um novo sistema, no qual os clientes entregavam umas listas aos funcionários e eles traziam seus pedidos. Algumas pessoas ficaram irritadas porque só podiam pegar pequenas quantidades para evitar o estoque excessivo. Então Beatrice fingiu que os funcionários estavam armados para forçá-los a cooperar. Durante a noite, quando o chefe da loja saiu, os clientes irritados o fizeram refém. Beatrice imediatamente trancou a porta e pediu aos funcionários que votassem sobre o que fazer. Eles decidiram não abrir as portas e o chefe foi morto. Então Beatrice abriu as portas para que a sua equipe pudesse ameaçar atirar nos clientes, que largaram as armas e fugiram com medo. A equipe recolheu as armas e a Beatrice as enviou atrás dos clientes, enquanto o pequeno Hendrik observava de dentro da loja. No dia seguinte, Beatrice entrou em contato com o chefe de polícia da ilha e disse a ele que havia organizado a sua própria milícia, manipulando os jovens para proteger a sua casa. Ela achava que eles deveriam fazer um plano para garantir que a ilha estivesse a salvo da catástrofe, que estava dominando o mundo inteiro. A princípio, o policial se recusou, mas a Beatrice mudou de ideia quando mostrou ele o cliente que tinha amarrado no porta-malas do seu carro. Em breve, Beatrice assumiu o controle da farmácia da ilha, mantendo sua loja também. A Lola começou a filmá-la, mostrando que ela era do bem e ela estava fazendo isso para a comunidade.
Quando Mark descobriu isso, ele ameaçou contar às autoridades porque alguém sem conhecimento adequado não deveria estar encarregado da medicina. Mas Beatrice disse a ele que ela era a autoridade e para conseguir calá-lo, a Beatrice deixou ele pegar os remédios que ele precisava para fazer os testes. Algum tempo depois, o prefeito reuniu todos os cidadãos da ilha e acusou a Beatrice e seu grupo de vigilância. Beatrice imediatamente iniciou um discurso manipulador, contando a todos como o chefe da loja foi morto e como ela tinha um mercado negro para manter a loja abastecida, porque o prefeito estava falhando no seu trabalho. Ela até trouxe o cliente capturado como prova. Mark tentou protestar, mas o chefe da polícia apoiou a história da Beatrice e logo os moradores estavam espancando o cliente para mostrar seu apoio aos policiais da Beatrice. Mark correu até o cara para tentar ajudá-lo, mas ele foi puxado de volta e os policiais levaram o homem pro oceano com outro discurso. A Beatrice convenceu todos a deixar o cara se afogar. Durante a noite, Mark ligou para Tessa, que estava fazendo algum progresso na compreensão do vírus. Naquele momento, um bando de pessoas irritadas invadiu o hospital e começou a matar todos os trabalhadores. Quando cercaram a Tessa, ela ameaçou quebrar um tubo de ensaio com o vírus, mas eles não acreditaram nela e começaram a espancá-la. Enquanto destruíram seu laboratório, Mark teve que assistir na tela como Tessa foi assassinada sem piedade. Enquanto isso, Beatrice foi falar com Lore sobre manter a população gerenciável em prol dos suprimentos. Naquele momento, ela viu 513 em um calendário e disse a Lore que 513 era o número perfeito para manter o DNA na ilha diferente, afirmando que era um cálculo feito pelo cientista local. Lore ficou horrorizada porque isso significaria se livrar da metade dos cidadãos da ilha, então Beatrice ameaçou expulsá-la se ela não cooperasse. Mas, se a Lore ajudasse, Beatrice daria secretamente a ela todos os remédios que ela estava precisando para suas diabetes. Lore não teve escolha a não ser concordar. Algum tempo depois, os corpos infectados foram jogados na ilha quando as marés baixaram. Laura e Beatrice pegaram uma amostra do seu sangue deles e depois visitaram um cidadão para injetá-lo com sangue infectado, afirmando que era proteção contra o vírus. Mais tarde o cara ficou muito doente e saiu correndo da casa, apenas para morrer na frente de um monte de pessoas, que viram isso como mais uma prova das histórias da Beatrice. Depois disso, Mark começou a testar todos na ilha, enquanto Lola gravava tudo como parte da campanha de propaganda da Beatrice. Mark e Lore testaram todo o sangue e todos saíram limpos. No entanto, a Beatrice marcou metade da ilha como infectada. A princípio, Mark se recusou a fazer parte disso, mas Beatrice lembrou da Tessa e apontou que eles tinham que impedir que o mesmo acontecesse na ilha. Mark cedeu quando Beatrice prometeu dar a ele os recursos para desenvolver uma vacina, fazendo-se sentir culpado por pensar no seu filho. Depois disso, Mark visitou todas as pessoas falsamente infectadas com os guardas e as forçou a deixar a ilha, até que restassem apenas 513 pessoas. Algumas pessoas tentaram protestar apenas para serem baleadas no processo. Assistindo com horror, Mark jurou encontrar a vacina e levar a Beatrice à justiça depois que a pandemia terminasse. No presente, Linus diz a Mark que o que ele fez foi egoísta, mas ainda o ama. Então Linus morre e o Mark fica tão devastado que finalmente perde o controle. Ele pega a fita de segurança com a sua confissão, pretendendo mostrar a verdade para toda a ilha. E quando Lore vem pegá-la, Fiona a agarra primeiro porque aprova a ideia. Nesse momento, Daniela aparece com uma arma e força Fiona a lhe entregar a fita. Então, ela atira para destruir a evidência e anuncia que o Earl estava chegando. Então as coisas estão prestes a mudar no continente. Spark conta ao Earl a localização do navio com o laboratório e eles trazem para fora para começar o seu plano. Enquanto isso, na ilha, os membros do grupo matam um dos conselheiros. E então, a primeira temporada é finalizada. O que vocês acharam dela? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.